O Brasil é um país à procura da sua identidade. E, de certa maneira, é esse lugar que constrói a nossa identidade, porque nós estamos sempre nos interrogando. Nossa herança aí colonial acaba que nos, digamos assim, nos penaliza e nós nem sempre lidamos com ela com toda a lucidez. O que eu chamo de lidar com ela com toda a lucidez? É tentar enxergar e aceitar tanto de mal que ela nos fez e nos faz. Entender que a discriminação acabou forjando, digamos assim, esse sentimento da exclusividade de alguns grupos, aceitando quase como natural a exclusão de uma parte importante da população. Nós fomos, como toda a sociedade colonial, uma sociedade muito desigual e nós não conseguimos deixar para trás essa herança da desigualdade. Nós continuamos sendo um país pobre, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente continua tendo uma concentração de renda que mesmo naquele período em que países como a Europa, né, digamos, conseguiram enfrentar de alguma maneira essa desigualdade, nós não enfrentamos. E isso é uma característica da sociedade brasileira negativa e que, a meu ver, pesa não apenas, digamos, na maneira como nós nos vemos, mas na maneira como nós vivemos. Vejam que nos últimos tempos a miséria e a fome retornou com uma velocidade espantosa a camadas mais desprivilegiadas da população brasileira. Isso é marca, talvez, do fato de que nossas estruturas, né, de acolhimento, nossas estruturas econômicas, não conseguiram atingir como característica principal, né, a igualdade. Nesse sentido, a nossa história fez com que nós tivéssemos uma espécie de antimodelo republicano, que é o modelo da exclusão. Há uns 10 anos atrás, eu participei com outros pesquisadores, uma pesquisa sobre a questão da corrupção. Quando a gente perguntava para a população sobre a corrupção em altos estratos da esfera pública ou privada, ela se mostrava totalmente infensa, criticava, então os poderes são corruptos. Mas o que me interessa aqui é o seguinte: quanto mais nós chegávamos perto da família, perguntas do tipo: é certo você empregar um filho numa repartição pública? Nós usávamos palavras que ainda circulam em certos meios para beneficiá-lo. Quanto mais nós chegávamos nesse extrato familiar, mais havia leniência com a corrupção, porque a pessoa não se dava conta quase que ela continuava a responder a mesma pergunta. Nós temos instituições republicanas, mas nós não temos uma compreensão do que é público que seja republicana. E o que é público a gente vivencia no dia a dia. O sujeito que depreda um ônibus, ele realmente está faltando ali, com perdão da palavra, mas está faltando educação republicana. Porque o republicanismo, o que ele implica é tratar o comum a partir do ponto de vista do comum. Enquanto, em geral, o que a gente faz e vê no Brasil é tratar o comum a partir do ponto de vista do particular. E é aí que, digamos assim, as nossas autoridades maiores têm uma grande responsabilidade. Porque a revolta com comportamentos, né, digamos, de autoridades, sejam elas municipais, estaduais ou de qualquer que seja o poder, muitas vezes está fundado numa realidade vivida, não é uma ficção. Então, para isso, vamos investir nas instituições e não destruí-las. Esse eu acho que é o ponto de inflexão. Que os regimes autoritários, qual que é o truque de muitos deles? É dizer a esse cidadão ou cidadã: então vamos destruir isso que vai ficar melhor. Como é que vai ficar melhor? Não existe Estado moderno sem esses aparelhos, né, de funcionamento, ou, para usar um termo mais comum que ninguém gosta, né, mas sem a burocracia. Autores ligados diretamente à tradição liberal, e muito particularmente no século XIX, acreditavam, e muitos acreditam até hoje, que o pacto social implica o acesso igual de todos à lei. Esse modelo, o Brasil realizou bem ou mal, em alguns momentos, esse modelo. Recentemente, mesmo com a Constituição de 88, até foi chamada de Constituição Cidadã, e tem razão. É isso mesmo. Foi uma Constituição que visou, né, a inclusão no plano do direito. Esse pacto do direito em torno da Constituição, ele é absolutamente essencial.
Não há vida democrática possível sem a obediência a uma Constituição. Mas depois dele, eu posso tanto aceitar que então vamos competir um com os outros com esse marco legal, ou vamos fazer coisas juntos. É o que a gente chama, na tradição republicana, de interesse comum. Estou dizendo de coisas práticas. Programas de renda mínima, o SUS. Acho que a Constituição de 88 sinalizou nessa direção, mas nós temos, infelizmente, andado meio para trás. Porque nós estamos achando que nós podemos prescindir desses acordos comuns, que não são tão amplos, infelizmente, que protegem, no entanto, uma parte importante da população brasileira, como se pudéssemos simplesmente, digamos, viver formalmente como iguais. Não, nós temos que buscar, né, essa igualdade real. Nós podemos ser livres competindo um com os outros e resolvendo nossas querelas no direito. Mas aí é cada um por si. Mas eu sou livre. Muitas pessoas acham que esse é um bom modelo. Eu posso ser igual sem ter liberdade. Sistemas comunistas procuraram exatamente isso. Nós podemos também tentar fazer, como o Rousseau diz, e não só ele, mas como diz a tradição republicana, que ou você tem o par de mão dadas, liberdade e igualdade, ou você não terá uma sociedade livre, verdadeiramente livre. Então, no caso brasileiro, nós precisamos, para explorar esse potencial nosso de trabalho, de criatividade, veja os nossos cientistas, assim, numa universidade tão atacada como ela foi nos últimos tempos, nós temos cientistas simplesmente espetaculares. Na Covid nós vimos isso. Os caras, assim, né, você não sabe de onde que sai tanta potência de... Nós não podemos deixar que esse pessoal vá embora. Você tem universidades que dão conta, você tem uma área de cultura, você tem uma área econômica. Agora, é preciso que a gente comece a pensar juntos. É preciso que a gente comece a nomear esse interesse comum, ou seja, nomear o nosso futuro em comum, porque senão aí sim nós vamos ficar rodando nesse círculo infinito da luta de todos contra todos. Enquanto setores, sejam eles políticos, econômicos ou outros, continuarem a prospectar o futuro a partir do ponto de vista só do particular, aí eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Então, quer dizer, qual que é a sua utopia? É simplesmente que a gente pense um futuro juntos.